Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Ontem tivemos uma rodada curta, né? Foi uma rodada de poucos jogos, tivemos apenas 6 jogos rolando ontem, mas foi uma noite muito movimentada, né? Mas não pelo lado bom. Né? Não foi uma noite com trocas, não foi uma noite recheada de notícias boas, não. Foi uma noite recheada de notícias ruins. Né? Tivemos a lesão do Haliburton no jogo entre Indiana e Boston. Inclusive eu vou abrir esse vídeo falando sobre esse jogo e aí eu já vou trazer algumas informações sobre a situação do Haliburton. Mas já adiantando, né? Tivemos a lesão do Haliburton e tivemos a lesão do Ja Morant, né? Uma lesão no ombro que vai tirar o Ja Morant de todo o restante da temporada. Eu fiz um vídeo durante a madrugada falando sobre a notícia. Né? Foi um vídeo feito ali no quente ali da informação, então não tinha tanta coisa assim para falar. Eu só comentei mesmo sobre a primeira notícia que saiu, de que ele está fora da temporada. Eu estou aguardando novas informações para fazer um vídeo mais completo. Mas assim, né, cara, foi uma rodada de bons jogos, mas de notícias horríveis, né, horríveis. Lesão do Haliburton, lesão do Ja Morant, dois dos jogadores mais divertidos de se assistir na NBA atual, né, cara. Então, foi uma rodada meio agridoce, né. Tivemos aí a parte boa, né, de bons jogos. Indiana e Celtics foi um puta de um jogo, né. Tivemos um bom jogo entre Bulls e Hornets. Bucks e Jazz foi um jogo interessante também por conta da zebra. Clippers e Suns foi um jogo interessante também. Então tivemos coisas boas, né, que foram os jogos, mas tivemos muita coisa ruim, né, que foram essas notícias aí relacionadas à lesão, né. Tivemos o Tatum não jogou ontem por conta de lesão também. Então, cara, foi uma rodada complicada. E nesse vídeo eu irei falar sobre todos os jogos que rolaram ontem e também vou, né, falar um pouquinho sobre a lesão do Haliburton e tudo mais. Antes de eu começar, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, né? E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Vamos começar falando, né, sobre Indiana e Boston Celtics. O Pacers venceu o Boston Celtics ontem por 133-131, num jogo marcado, né, pela lesão do Haliburton, pela grande atuação do Jaylen Brown e por mais um lance polêmico da arbitragem. Vamos lá. Como eu disse antes, né, como eu já me adiantei, o Celtics não teve o Jason Tatum, né, o Tatum não jogou. Acho que foi, se eu não me engano, foi um problema no tornozelo esquerdo. Não saiu muita coisa sobre essa lesão do Tatum. Vamos torcer, né, para não ser nada grave, mas aparentemente foi só uma precaução. Mas também falavam que era precaução a lesão do Ja Morant, né, que ele não jogou contra o Phoenix porque era só uma forma de precaução, porque ele tinha sentido alguma coisa no ombro. E aí deu que o cara vai ficar fora da temporada. Então, vamos torcer para não ser nada de mais sério, mas informações iniciais aí apontam para algo só de precaução mesmo. Mas o Tatum não jogou. E quem começou, né, assumindo o controle do Celtics, e na verdade, né, começou e finalizou sendo o grande nome do Celtics, foi o Brown. Né, o Jaylen Brown teve um primeiro quarto muito forte, né, ele marcou 12 pontos no primeiro quarto e fez o Celtics fechar, né, o primeiro quarto vencendo por 34-33. A vantagem não foi maior, muito por conta do Mathurin. Né? O Mathurin teve um primeiro quarto excelente, foram 13 pontos marcados, liderou o Indiana na pontuação e muito por conta dele a vantagem do Celtics foi de apenas um pontinho. No segundo quarto, o Celtics conseguiu dar uma desgarrada maior, né? O Jaylen Brown não diminuiu o seu volume e com 13 pontos fez o Celtics ir para o intervalo vencendo por 9, só que o segundo quarto ele, né, ficou marcado mesmo pela lesão do Haliburton, né, faltando ali acho que uns 3 minutos para terminar o segundo quarto, para terminar o primeiro tempo. O Haliburton escorregou
e caiu muito feio, né? Caiu meio que abrindo um espacate. E na hora ele sentiu, na hora ele começou a gritar de dor. E ele teve que sair carregado por outros jogadores, saiu com a toalha na cabeça. Claramente ele estava com muita dor. E foi uma cena bem assustadora, cara. Né? Pra quem estava assistindo o jogo, sabe do que eu tô falando. Com certeza você deve ter se assustado, porque foi uma queda feia, velho. O jeito que ele caiu, o jeito que ele saiu de quadra. E as informações iniciais que saíram, né? O Charania, né, foi o primeiro a reportar. As informações iniciais são de que de que ele sofreu uma distensão na coxa e ele vai passar por mais exames nessa terça-feira, né? Hoje está marcada aí uma ressonância magnética para o Haliburton e aí a gente vai saber direitinho qual foi a lesão e o tempo estimado que ele vai ficar fora. Mas a minha sensação é de que ele vai ficar fora um tempinho. Assim, eu não sou médico, não sou especialista, eu estou só dando a minha opinião. Na minha opinião, pelo jeito que ele caiu, pelo jeito que ele saiu de quadra ali, não sei, velho. Não sei. Tô torcendo muito para não ser nada grave, torcendo demais mesmo, porque o Haliburton é um dos meus jogadores favoritos na NBA, né? Eu vivo falando dele, né? Eu vivo defendendo o Haliburton, inclusive. Então eu torço pra não ser nada grave, mas... Putz, velho, eu não tô com uma sensação muito boa, não. Mas, tomara que eu esteja errado e tomara que hoje saia que ele não vai perder tantos jogos. Mas, que foi uma cena assustadora, isso foi. E hoje devem sair mais informações. Qualquer novidade, vou trazer um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então assim, né, primeiro tempo terminou com o Celtics na frente, com o Jaylen Brown jogando muito... E com o Indiana perdendo o seu melhor jogador. Só que, e isso me surpreendeu muito, o Pacers voltou muito bem do intervalo. Né? Mesmo, né, tendo sofrido esse baque da perda do Haliburton, o Pacers fez um ótimo terceiro quarto, né? Marcou 44 pontos e foi para o quarto período na frente. O Pacers jogou muito bem e aí no quarto período foi loucura. Né? Quarto período, as duas equipes foram muito bem, né? As duas equipes ficaram ali trocando cestas por um bom tempo. Tivemos algumas mudanças na liderança. E o jogo chegou no minuto final com o Celtics vencendo por 2 pontos depois de uma bola de 3 do Porzingis. Faltando 43 segundos, o TJ McConnell empatou o jogo. E aí, faltando 3 segundos, tivemos o lance polêmico, né, da partida. E o lance mais polêmico da noite, que foi a falta revertida em cima do Jaylen Brown. O que aconteceu? O Jaylen Brown, ele partiu para dentro, né? Encarou a marcação do Pacers. E quando ele subiu para arremessar, o Buddy Hield, que estava atrás dele, subiu também para contestar. Só que na hora que o Buddy Hield levantou o braço para, né, dar o tapa na bola, para atrapalhar o arremesso do Jaylen Brown, a arbitragem inicialmente enxergou um toque do Buddy Hield na cabeça do Jaylen Brown, na parte de trás da cabeça. E aí, marcou falta. O Pacers desafiou, né? Pediu desafio. A arbitragem revisou o lance e depois da revisão, a arbitragem mudou a sua marcação. Né? A arbitragem reverteu a falta e tirou a falta. Né? A arbitragem interpretou, depois de revisar o lance ali em vários ângulos, a arbitragem interpretou que o Buddy Hield tocou a bola, né? Que foi só bola e que não teve toque na cabeça do Jaylen Brown. É óbvio, né, que os jogadores do Celtics não gostaram da marcação da arbitragem e, na minha opinião, a arbitragem errou, tá? É um lance difícil, tá? Só que eu enxerguei um toque do Buddy Hield na cabeça do Brown. E o próprio Buddy Hield, na entrevista pós-jogo, ele falou: olha, talvez eu tenha tocado mesmo na cabeça do Jaylen Brown, mas a arbitragem revisou o lance. E assim, o Buddy Hield, na boa, sincero total. Sincero. Foi sincero. E ele tá certo em falar: pô, posso ter tocado, mas tinha 3 caras revisando o lance e eles reverteram a falta. Então o Buddy Hield, correto ali na declaração. O que não foi correto pra mim foi a marcação da arbitragem. A arbitragem, pra mim, tinha que ter mantido a marcação de quadra, que foi toque do Buddy Hield na cabeça do Brown, porque pra mim houve o toque.
tá? Pra mim, houve o toque do Buddy Hield e pra mim é falta. Mas não foi o que aconteceu, a arbitragem reverteu a marcação, a bola foi pro Pacers. E aí, na última posse, o Porzingis fez falta no Mathurin, no estouro ali do relógio, uma falta besta e que sim existiu. A torcida do Celtics tem o direito de reclamar da marcação ali em cima do Brown. Agora, reclamar dessa falta do Porzingis não tem como. Se for pra reclamar, tem que reclamar com o Porzingis, porque ele foi, todo o respeito, ele foi burro ali no lance. Ele foi burro no lance. Foi vacilo do Porzingis, a falta existiu. O Mathurin foi pro lance livre, faltando 0.6 para acabar. Converteu os dois e aí deu a vitória pro Indiana Pacers 133-131. Ó, com polêmica ou não, o fato é que essa foi uma grande vitória do Pacers. Ah, mas o Celtics estava sem o Jason Tatum e fica fácil. Cara, o Pacers perdeu o Haliburton no primeiro tempo, cara. Antes do fim do primeiro tempo. E pra mim o Haliburton, ele tem um impacto, ele tem uma importância pro Pacers maior do que o Tatum tem pro Celtics. Eu acho que o Pacers, ele é mais dependente do Haliburton do que o Celtics é dependente do Tatum. Até porque o Celtics tem um elenco muito melhor do que o Pacers. Então, ficar aí diminuindo a vitória do Indiana pela ausência do Tatum, eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Falar que, né, se não fosse a arbitragem, não tinha ganho. Ah, beleza. Se tivesse marcado a falta, o Brown ia pro lance livre, poderia ou não converter os dois, e o Pacers poderia ou não empatar o jogo na última bola. Então, eu não acho que tem que diminuir a vitória do Pacers. Na real, acho que tem que exaltar o que o Pacers fez ontem, né? Porque, sabe, absorver o baque da perda do seu melhor jogador ali na partida e voltar do intervalo do jeito que o Pacers voltou, jogando pra cacete, metendo 44 pontos no terceiro quarto, velho, não é fácil. Então o Pacers conquistou uma das grandes vitórias do time na temporada, 21ª vitória, campanha 21-15. O Mathurin foi o grande nome da equipe ontem com 26 pontos e ele é a grande esperança do Pacers caso o Haliburton fique fora por um tempo maior. TJ McConnell jogou muito bem, Aaron Nesmith jogou muito bem, né, dos dois lados, né, o jogo defensivo do Nesmith também foi muito bom. Então foi a grande vitória do Pacers e foi um bom jogo do Celtics. Não foi a melhor apresentação do Celtics na temporada, mas foi um jogo bom do Celtics, cara. O time jogou bem, o Jaylen Brown teve uma das melhores atuações dele na temporada, 40 pontos, carregou o ataque do time. Drew Holiday teve bons momentos. O Porzingis, né, apesar, né, da falta idiota que ele cometeu, ele não fez um jogo ruim, fez um jogo bom. Então, acho que foi um jogo muito legal de se assistir. Uma pena que tivemos essa polêmica da arbitragem no final e uma pena ainda maior que tivemos aí essa lesão do Haliburton. Inclusive, vou até olhar aqui para ver se saiu alguma novidade sobre ele. Deixa eu ver aqui em tempo real, hein? Deixa eu ver. Não, até o momento não. Tivemos nenhuma novidade sobre a questão do Haliburton. Bom, vou acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos seguir o vídeo falando sobre o bom jogo que tivemos entre Chicago Bulls e Charlotte Hornets. Esse aqui foi um jogo que me surpreendeu, cara. Eu não tava dando nada para esse jogo. Achei que seria um jogo bem ruim, mas acabou sendo um jogo bem divertido, né? O Bulls ganhou por 119-112, mas foi um jogo bem equilibrado, né, velho? O Hornets fez um segundo tempo muito bom, onde conseguiu tirar a diferença. O Rozier explodiu para 21 pontos no segundo tempo, forçou a prorrogação, e na prorrogação o Bulls acabou ganhando muito por conta do bom desempenho defensivo, né? O Bulls fez executou uma boa defesa ali na prorrogação e saiu com a sua 17ª vitória na temporada. O Bulls agora tem campanha 17-21 e o Hornets sofreu sua 26ª derrota, campanha 8-26. Destaques da partida, os dois armadores, né, das duas equipes. Coby White, pelo lado do Bulls, foi o destaque com 27 pontos e, de novo, comandou o ataque do Bulls. E pelo lado do Hornets, o destaque foi o armador Terry Rozier. Mais um jogo de mais de 30 pontos do Rozier na temporada, hein? Rozier jogando muito bem, valorizando o seu passe, né? 39 pontos ontem. Tá valorizando o passe dele antes da trade deadline, hein? Olho no Terry Rozier.
olho no Terry Rozier, porque ele pode acabar movimentando bem o mercado. Vamos seguir aqui falando sobre a vitória do Thunder para cima do Washington Wizards, cara. O Thunder teve muito mais dificuldade do que deveria, né? A verdade é que foi um jogo bem mais difícil do que deveria, muito por conta da defesa porca do Thunder ontem, né? Ontem o Oklahoma teve zero foco na defesa, mas por ter tido, né, o trio Shai, Chet e Jalen Williams produzindo muito no ataque, o Thunder venceu por 136-128 e encerrou, né, essa pequena sequência de derrotas que embalou, né? O Thunder perdeu 2 jogos seguidos contra Atlanta e contra Brooklyn, mas ontem voltou a vencer. 24ª vitória do time na temporada, campanha 24-11. Já o Washington Wizards chegou à marca de 30 derrotas na temporada. O trio Shai, Chet e Jalen foram, né, os destaques do Thunder. O Shai terminou com 32 pontos e 3 roubos de bola. O Chet terminou com 31 pontos e 2 bloqueios e uma eficiência absurda nos arremessos, 11 de 14 no geral e 4 de 5 para 3. Excelente jogo ofensivo do Chet. E o Jalen Williams, que é um dos jogadores mais subestimados da NBA, meteu 21 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, né? A questão do Jalen Williams é que ele tá num time onde o Shai e o Chet roubam muitos holofotes, né? Só que ele tá tendo uma temporada excelente. E detalhe, é só o 2º ano do moleque. O potencial do Jalen Williams é impressionante. E eu acho que deveríamos falar mais sobre ele. Até eu, né, como torcedor do Thunder, falo pouco do Jalen Williams. Eu deveria falar mais, porque o moleque é muito bom. E ontem ele jogou muito bem. Pelo lado do Wizards, o destaque foi Jordan Poole com 24 pontos, mas não foi suficiente para impedir a derrota do Wizards. E o Wizards teve chance de ganhar, hein? Teve muita chance de ganhar, porque, de novo, a marcação do Thunder ontem foi uma bela de uma porcaria. Mas não deu pro Washington. Miami Heat encarou o Houston Rockets e, num ótimo jogo coletivo, o Miami Heat venceu o Houston Rockets, né? O Miami venceu o Houston Rockets por 120-113. Apesar do placar apertado, o Miami, cara, ele dominou o jogo, viu? Eu sei que o placar pode não mostrar isso, mas quem assistiu o jogo sabe. O Miami pouquíssimas vezes deixou o jogo escapar. O Miami teve o jogo na mão durante a maior parte do tempo. Cara, o Miami dominou o jogo ontem. Foi um bom jogo do Miami Heat. 21ª vitória do time na temporada, campanha 21-15. E o Houston sofreu sua 17ª derrota, campanha 18-17. Destaques do Miami, do desfalcado Miami Heat, né? Impressionante como o Miami não consegue jogar completo. Destaque do time foi Tyler Herro e Bam Adebayo. Tyler Herro terminou com 28 pontos, Bam Adebayo com 22 e 12 rebotes. Vamos agora falar sobre a grande zebra da rodada, que foi a vitória do Utah Jazz em cima do Milwaukee Bucks, fora de casa. Exatamente, o Jazz bateu o Bucks por 132-116 em Milwaukee. Ah, não! Mas o Bucks estava sem o Lillard, Luiz. Estava sem o Lillard. Não interessa, meu amigo. Mesmo sem o Lillard, o Bucks tinha a obrigação de vencer ontem. O Bucks jogava em casa, tá? E era um confronto entre o 2º do leste e o 12º do oeste. Ou seja, o Bucks tinha a obrigação de ganhar e, além de ter perdido, o Bucks perdeu tomando um vareio de bola no primeiro tempo. O Utah Jazz foi para o intervalo vencendo por 77-46. 77-46. O Bucks foi para o intervalo ao som de vaias. A torcida do Bucks vaiou o time. E com razão, porque você tomar 77 pontos do Jazz em casa, meu amigo, é uma vergonha. E marcar só 46. Bizarro, cara. O primeiro tempo do Bucks foi patético. Patético. No terceiro quarto, as coisas melhoraram pro Bucks, né? O Bucks veio bem do intervalo, conseguiu ali meter uma parcial de 44-23 e cortou a diferença, chegou a cortar para 8 a diferença. Só que no quarto período, o Jazz retomou a vantagem, né, com o Keontae George e com o Jordan Clarkson,
E depois que o Lauri Markkanen colocou 10 de vantagem, o Jazz controlou muito bem o jogo até o final e garantiu uma grande vitória fora de casa. Essa foi a 18ª vitória do Jazz na temporada. Tá? O Jazz agora tem campanha 18-20. E o Jazz segue subindo na tabela. O Jazz, que teve um início muito ruim, agora, meu amigo, já tá sonhando real com play-in. E a volta do Lauri Markkanen tem total impacto, total influência nisso. Desde que o Lauri Markkanen voltou de lesão, o Jazz venceu 11 dos últimos 16 jogos. E ontem ele jogou pra cacete, 21 pontos, 14 rebotes, jogou muita bola o Lauri Markkanen. Então, assim, Utah Jazz merece respeito, viu? Eu falei do Jazz na última edição do meu Power Ranking, falei que era pra gente ficar de olho, e sigo falando, fiquem de olho no Utah Jazz. Não é um time que tá aí de bobeira. Will Hardy é um puta de um treinador e o time tá jogando bem. A questão do Jazz é saber o que a diretoria quer pro futuro. Nessa diretoria vai, manter os seus jogadores nessa trade deadline ou se vai colocar no mercado e tentar, acumular picks de draft. A questão do Jazz é isso. É saber o futuro. Agora, analisando o presente, no presente o Jazz é um bom time de basquete e ontem conquistou uma excepcional vitória em cima de um Bucks que segue com os mesmos problemas. O Bucks, e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. O Bucks, cara, é um time ruim? Não, longe disso. O Bucks é um time maravilhoso? Não, longe disso. O que é o Milwaukee Bucks? O Bucks hoje, na minha opinião, é um time que vive dos seus talentos. Não é um time coletivo, não é um time bem treinado, não é um time que tem uma variação tática, que tem um playbook maravilhoso. Não, é um time que tem muito talento acumulado. E por ter muito talento, é um time que hoje tem 25 vitórias na temporada. Se o Bucks não tivesse um elenco tão talentoso, não tinha conquistado metade dessas vitórias. Você pode colocar mais da metade dessas vitórias na conta do Giannis e do Lillard. Verdade é essa. A verdade é essa, porque se dependesse do coletivo, se dependesse do seu treinador, o Bucks não tinha nem 12 vitórias na temporada. Porque é um time mal treinado. É um time que não defende. É um time que vive e morre pelo ataque. Que vive e morre pelos lampejos dos seus principais jogadores. E nem sempre o lampejo do Giannis e o lampejo do Lillard vão ser suficientes. Ontem, sem o Lillard, o Bucks dependeu total do Giannis. E o Giannis ontem não meteu 48 pontos. O Giannis ontem não meteu um triple-double de 50 pontos. Ontem ele meteu um triple-double de 25 pontos. E não foi suficiente. Então, e repito, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do Bucks. O Bucks, hoje, não joga como um contender do leste, apesar de estar numa posição, na classificação, onde daria para ser considerado um contender. Mas não é. Basquete jogado, o Bucks não é um contender. O Bucks é um time que tem muito talento. Só que só o talento, na NBA atual, na NBA de hoje, não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa ter um time bem treinado. Você precisa ter um coletivo forte. E o Milwaukee hoje não tem isso. Não tem isso. Essa é a real. Essa é a verdade sobre o Milwaukee Bucks. E ontem eu acho que meio que a máscara do Bucks caiu. Ontem as pessoas perceberam o que é o verdadeiro Milwaukee Bucks. E as vaias que o Bucks recebeu ali no intervalo provam isso. Provam que a torcida percebeu ontem o que é o time. Que não é um time, é um amontoado de talentos. E na NBA de hoje, você só ter um amontoado de talentos não vai te garantir um título. Isso é um fato. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre a grande vitória do Clippers para cima do Phoenix Suns por 138-111, né, cara? O jogo até começou equilibrado, né? Tivemos um primeiro quarto
né, onde as duas equipes foram muito bem nos arremessos, tiveram um bom aproveitamento, tiveram um bom volume de pontuação. Só que o Clippers fechou na frente por conta de uma bolaça de 3 do Paul George ali nos últimos segundos. No segundo quarto, o Phoenix até chegou a assumir a liderança do jogo, depois de 10 pontos ali do Kevin Durant. Só que depois de uma run de 13-4, o Clippers retomou a liderança e foi para o intervalo, vencendo por 71-63. No terceiro quarto, o Clippers levou o jogo com muita tranquilidade e foi para o quarto período com 10 de vantagem. E ali nos primeiros 6 minutos do quarto período, o Clippers acabou com o jogo, né, com uma run de 21-7. O Clippers abriu 122-98 e garantiu a vitória. Até porque o Phoenix Suns é o pior time da NBA em quarto período. Nenhum time da NBA é tão ruim quando chega o quarto período como é o Phoenix Suns. Então, quando o Clippers abriu 122-98 no quarto período, todo mundo sabia que o jogo já tinha acabado. E não deu outra. No fim, o Clippers garantiu uma vitória que dá até para ser, né, rotulada como tranquila, 138-111, 23ª vitória do Clippers, 15ª vitória nos últimos 16 jogos, nos últimos 18 jogos, perdão. 15ª vitória nos últimos 18 jogos. O Clippers assumiu a 4ª colocação do Oeste e tá a menos de 3 jogos do Minnesota. E o momento dos caras é mágico, né, velho? O Clippers saiu de uma campanha 8-10 para uma campanha 23-13. Uma recuperação absurda e o time encaixou. O time tá encaixadinho, é um dos times mais quentes da NBA no momento, talvez seja até o time mais quente da NBA no momento. O trio tá jogando bem pra caramba. Ontem, Paul George meteu 25 pontos, o Harden meteu um duplo-duplo de 19 pontos e 10 assistências, o Kawhi meteu 17, o resto do time tá jogando bem, Terrence Mann jogou bem ontem, Zubac jogou bem ontem, o Tyronn Lue, por incrível que pareça, tem sido um dos melhores treinadores da NBA nessas últimas semanas. A verdade é essa. Na corrida para Coach of the Year, o Tyronn Lue hoje estaria no top 3, cara. Porque o trabalho que ele fez, que ele tem feito no Clippers desde dezembro é excepcional. Fez o time encaixar e hoje o Clippers é um dos times mais sólidos da temporada. É um time que tem uma defesa muito boa e um ataque que está fluindo maravilhosamente bem. Então, Clippers voando e em contrapartida temos um Phoenix Suns que segue buscando o seu bom basquete. O Phoenix até o momento não conseguiu encaixar uma sequência boa de jogos. É um time que não tem consistência. É um dos times mais inconsistentes da temporada. E hoje, vou falar, hoje o Phoenix Suns é um time medíocre. Hoje é um time medíocre. Não tem pra onde correr. É um time que tem 3 ótimos jogadores e um resto que não consegue manter um grande nível de basquete, não consegue manter um bom nível. Ontem, por exemplo, Durant terminou com 30 pontos, Booker com 20, Bill com 15, e nenhum outro jogador do Phoenix passou dos 12 pontos, cara. Nenhum. É um time que não tem defesa. Ontem eu não consigo citar uma grande posse defensiva do Phoenix Suns. E é um time que, quando chega o quarto período, derrete. Quarto período ontem do Phoenix foi, de novo, um desastre. Então não tem como não rotular esse Phoenix Suns como um time medíocre. É um time que tem 19 vitórias, só que está a 2 derrotas de ter campanha negativa. O mais justo seria o Phoenix hoje estar com a campanha de 50%. Porque é isso que é o Phoenix Suns nessa temporada. É um time médio. Medíocre não quer dizer ruim, quer dizer médio. É um time que não é nem muito bom e nem muito ruim. É um time medião. Hoje o Phoenix Suns é isso. O que é uma decepção, porque a partir do momento que você tem Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker no seu time, você não está querendo um time médio. Você está querendo um time muito bom. E hoje o Phoenix Suns passa longe, passa quilômetros de ser um time muito bom. Passa quilômetros. E, assim, eu não consigo enxergar uma mudança acontecendo, porque, treinador Frank Vogel, um treinador medíocre, na minha opinião.
Não gosto do trabalho do Vogel, eu sempre falei isso aqui. Não tem ativos para fazer uma grande movimentação na deadline, a menos que coloque alguém do Big Three no mercado, coisa que eu duvido que vai acontecer. Então, assim, eu não acho que muita coisa vai mudar no Phoenix Suns. E sendo sincero, eu já tô pronto para chegar no fim da temporada e falar que o Phoenix Suns foi a grande decepção, foi o grande flop da temporada. Eu tô pronto para falar isso já. Porque a perspectiva pro Phoenix Suns, pelo menos a minha perspectiva, não é nada boa. Não é nada boa mesmo. Mas é isso, gente. Né? Era isso que eu tinha para falar sobre a rodada de ontem. Né? De novo, uma rodada agridoce. Rodada com bons jogos, mas com notícias muito ruins. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então se você não tem o League Pass e quer ter para não perder nenhum jogo da temporada, usa esse link, que aí você tem todos esses benefícios e ainda ajuda o canal, então dá essa moralzinha. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo, grande abraço e tchau, tchau, turma!